Fala, meus queridos, tranquilo? Hoje eu estou aqui com minha esposa Amanda e como eu prometi, o próximo vídeo seria com ela e ela vai responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no Instagram, naquela foto que eu deixei lá, a respeito do milagre que Deus fez na vida dela. Ela tinha perdido a voz dela, ficou 1 ano e 5 meses sem falar, mas Deus fez um milagre e foi justamente no momento de uma oração em uma cruzada evangelística que ela foi curada. Deus fez um milagre na vida dela. Não é isso? Isso mesmo. O povo perguntou um monte de coisa aqui, ó. Vamos lá. Primeira pergunta, Gilson Lopes 01. Pergunta pra você, mozão. Amanda, como você definiria por palavras o sentimento que sentiu no instante que foi curada? No instante que eu fui curada, gratidão. Eu acho que é a palavra. Porque 1 ano e 5 meses sem falar. E na hora da oração, você começar a voltar a falar, é uma gratidão. Eu lembro o que eu senti. Eu tava do lado de Amanda na hora. E aí foi no momento até mesmo que os americanos desceu do palco, né? Era um caminhão. Eles faziam a cruzada, né? Os cultos. O altar, o palco era um caminhão. E aí eles desceram na hora, né? Os americanos. E eu lembro que a pastora Noreen, ela colocou a mão na sua garganta. E eu lembro o que eu senti, mas eu nunca tinha te perguntado isso. Valeu, Gilson, pela pergunta. Próxima pergunta do O Jogos 2020. Não faço ideia quem é, mas obrigado pela pergunta. O que mudou na sua vida? Obviamente, depois do milagre, né? Ah, mudou tudo. Parece que veio uma nova Amanda. E como seria a Amanda de antes? Tímida, com vergonha, não fala muito. Eu acho que disso tudo eu aprendi muita coisa. Por exemplo? Por exemplo, não ter timidez na obra de Deus. Sabendo lidar com todo mundo, conversa com todo mundo. Se for para pegar no microfone, ela pega. Igual eu tô aqui diante de uma câmera. Você mudou muito. Porque se fosse antes, eu não estaria aqui. E em geral, a Amanda, ela não fica na frente da câmera, ela fica de trás da câmera, porque ela é fotógrafa e filmmaker. Ela é uma excelente fotógrafa, um excelente filmmaker. Modéstia à parte, né? Eu sou marido dela. Se eu falar que não é também, né? Brincadeira. Não, mas ela é uma excelente fotógrafa, um excelente filmmaker. E geralmente ela tá sempre atrás das câmeras. E agora ela tá na frente das câmeras. Então vamos lá para a próxima pergunta. Ó, tem muita pergunta aqui, viu? Próxima pergunta, da Cris 7 Gmail. Amanda, realmente qual foi o propósito de Deus na sua vida por ficar tanto tempo sem voz? Você já descobriu? Eu reitero essa pergunta. Você acha que teve algum propósito de Deus em você ter ficado sem voz? Eu creio que sim, porque nada é em vão. E eu sem voz, eu aprendi muita coisa para poder saber lidar, até em situações difíceis. Às vezes não se frustrar, e eu me frustrava muito. E com a perda da voz, eu tive que aprender a saber lidar, ter paciência. Até mesmo quando alguém não sabia o que eu estava falando, eu ter paciência com a pessoa. Era uma coisa que eu não tinha, que depois que eu perdi a voz, que eu aprendi a saber lidar com isso. E eu acho que sim, que tudo tem um propósito. E um dos propósitos foi mudar, porque eu vim como uma nova Amanda. E mudou muito. Muito. Próxima pergunta é de HGCUV Punkt. Amanda, sei que foi difícil você poder manter diálogo com qualquer pessoa e principalmente com a sua filha. Em relação a ela, como e de que maneira você pôde se comunicar com a mesma? No começo, eu fazia Eu lembro que um amigo meu chamado Giovanni, às vezes ele ligava pra mim, pro meu número, e aí quando a Amanda atendia e eu não tava, aí ele perguntava, Amanda, Cássio tá aí? Aí ela responde, se eu não tava, ela fazia. Aí ele perguntava, ele tá onde? Ele tá na igreja? Aí ela, ele tá na casa do pai dele. Aí se eu tivesse, ela, ele vai voltar muito tarde? Aí era desse jeito que ela comunicava. E Lavínia, por ter 5 anos, era mais complicado.
Muito complicado. Então, eu pesquisando na internet, achei um aplicativo que você escreve, digita e ele fala pra você. Nossa, eu tomei ódio da voz daquelas mulheres de GPS, sabe? Sabe aquela voz de GPS? Eu não aguento ouvir aquilo. Por quê? Como Amanda, a gente aprendeu um pouco de Libra, eu nem lembro mais. Algumas letras e pá, você lembra? Eu não lembro mais direito, não. A gente acabou tendo que aprender, a gente aprendeu algumas letras, algumas coisas, e comunicava mais ou menos assim, ela se comunicava comigo mais ou menos assim. E quando eu não podia estar olhando para ela, às vezes, por exemplo, dentro do carro, dirigindo, não podia estar olhando para ela ou em alguma outra situação, ela digitava, porque também eu conseguia ler os lábios dela, dava para ler e entender algumas coisas, mas aí, quando não dava, ela digitava nesse aplicativo, aí a mulher falava, ela digitava lá e a mulher falava: amor, estou com fome, vamos pra pizzaria hoje. Velho, aquilo me dava uma raiva, eu tenho ódio da voz do GPS. Próxima pergunta, Fepa Castro. Felipe, meu grande amigo Felipe, grande baterista aqui da cidade de Guanabi. Um abraço, meu caro. Como é poder sentir o poder de Deus tão visivelmente em sua vida? Pô, que pergunta legal, que pergunta bonita e verdadeira. É muito massa. Ó a pergunta. Como é poder sentir o poder de Deus tão visivelmente em sua vida? A resposta dela é muito massa. É porque eu não sei expressar o poder. Amém. Então, é uma alegria, é uma mistura que não tem como eu dizer em palavras. Sim. Por isso, massa, muito massa. Próxima pergunta da Lisley. Amanda, nos momentos difíceis, você já pensou em desistir alguma vez? Mesmo com a sua família te dando força e Deus sempre com você? Várias vezes. Se eu falar que não, é mentira. Por quê? Porque só quem tá passando sabe o que tá acontecendo. E assim, até eu ouvia muito, não fica assim, amor, e tal, mas tipo, era um momento difícil pra mim. E às vezes eu surtava, às vezes eu batia em parede, porque eu não conseguia gritar, eu não conseguia falar o que eu queria. Às vezes uma dor de dente, eu não podia expressar a minha dor. E era muito complicado, era tão complicado que eu já cheguei a ver Amanda, ela encostando e ela esmurrando a parede, querendo falar e tentando gritar e não saía nada. Uma das coisas que os médicos já previam era isso, né? Uma depressão, um negocinho que você deu, acabou dando uma depressão. Mas a depressão foi decorrente de estar sem a voz, né? Justamente. Aconteceu depois. Na verdade, não foi a depressão que levou ela a ficar sem voz. Ela ficou sem voz e devido a isso, levei a depressão. ela teve depressão. Próxima pergunta de Hudson Salles. O que é um ministério para você? Deus acima de tudo e menos de mim. Tá vendo aí? Ministério é isso. Deus acima de tudo e menos de nós. Que às vezes tem gente que usa de ministério, de algum ministério pra, sei lá, às vezes, né, se engrandecer, eu sou isso, eu faço aquilo. Enfim. Vamos para a última pergunta aqui, que foi uma pergunta, teve algumas pessoas que mandaram algumas perguntas que nem estavam no Instagram. Eu não vou colocar tudo, porque também não vai dar tempo. Mas enfim, Júlio César, grande amigo nosso, Deus abençoe, Julião, ele perguntou: Amanda, o que passou em sua cabeça durante todo esse tempo? Será que eu vou ficar assim pelo resto da vida? Tinha médicos que falavam, não sei se volta, pode demorar. E eu me perguntava, será que eu vou ficar assim para sempre? Pessoal, desculpa, a câmera descarregou, porque o inteligente aqui não carregou a câmera direito. E é isso aí, pessoal, obrigado. Quem ficou até aqui, quem ficou até agora assistindo esse vídeo, compartilha esse vídeo. E agora também não vou usar o testemunho dela para promover meu canal. Mas compartilha esse vídeo porque pode ser que uma pessoa que talvez esteja precisando de uma experiência dessa para, sei lá, motivar a fé dela, sei lá. Então, assim, despertar a fé dela. Compartilha esse vídeo se você gostou, entendeu? Mostra para algumas pessoas. Se alguém tem dúvidas sobre o que ela passou, a gente tem toda uma quantidade de exames em papel, assinados
por médicos, de tudo que ela passou, de todos os médicos que ela passou. E o bom disso tudo que antes, quando eu estava sem fala, médicos falavam que não seria uma oração que iria resolver o meu problema. Pronto, eu tive depressão, então ainda faço tratamento com psicólogo. Em uma palestra, porque Setembro Amarelo é um mês... É um mês de combate ao suicídio. Ao suicídio. E eu participei de uma palestra, e nessa palestra os 2 médicos usaram da minha história para falar que a fé cura. E eu fiquei muito emocionada em ver isso, porque assim, em meio de muita gente ali chorando, com perdas, com situações difíceis, eles usaram a minha história para falar que a fé cura. E realmente, antes falavam que não seria uma oração, que não seria minha fé. Não o mesmo médico, né? Isso, outros médicos agora. Mas agora eles já estão reconhecendo que quem fez isso foi Deus. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa por ser um vídeo grande, mas eu tenho certeza que foi edificante. Deus abençoe vocês. E se você estiver passando por um momento difícil, por um momento depressivo, e se até mesmo os médicos viraram para você e falaram, a gente não tem mais o que fazer, eu vou nesse momento falar para você uma frase que eu falei para minha esposa. Quando os homens não têm mais o que fazer, esse é o princípio do milagre. Então acredite em Deus, tenha fé, tudo vai dar certo, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe. Tchau!